A proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Senhoras e senhores, bom dia. Nos termos do artigo 91 do Regimento Interno dessa Casa, tenho a honra de declarar aberta a sessão solene destinada a comemorar a Semana da Consciência Negra, conforme requerimento de autoria, de minha autoria, e nesse momento eu convido para compor a mesa o excelentíssimo senhor embaixador da República Cooperativista da Guiana, Ivan Evelyn. O senhor coordenador do escritório de acompanhamento do jornal Heroim, militante do Movimento Negro Unificado, o professor Edson Cardoso. Convido as senhoras e senhores presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Gostaria de convidar para compor a mesa a senhora presidente do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Maria Ricardina de Almeida. Gostaria de chamar para compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado Eurípides Camargo.
Palavras dos líderes partidários. Gostaria de passar a palavra para o deputado Benício Tavares, em nome da bancada do PMDB. Excelentíssimo senhor deputado Antônio Cafu, que preside essa sessão e que também é autor do requerimento que propiciou a esta Casa esse debate sobre esse tema tão importante. Excelentíssimos senhores convidados, senhor embaixador, senhor deputado Eurípides Camargo, senhora presidenta do Conselho da Mulher, doutor Edson aqui presente, meu colega deputado Asni, representando aqui a bancada do PT, minhas senhoras e meus senhores. Nós vivemos num país onde se costuma dizer que não existe discriminação. E é muito interessante porque, infelizmente, essa discriminação se dá de diversas formas. E creio que precisamos, todos nós, lutarmos contra isso. Eu acho que esta Casa faz um grande esforço, através de seus parlamentares, quando propõe a discussão de temas onde a gente possa debater esse assunto e possa encontrar soluções para os mesmos. Eu quero dizer que a nossa Constituição trouxe no seu bojo uma série de dispositivos que trata do assunto e que permite a todos nós lutarmos contra qualquer tipo de discriminação. Nós sabemos que se fala muito em minorias, mas quando, na verdade, são as grandes maiorias do nosso país. É a mulher, é o negro, é o portador de deficiência. Quer dizer, todos nós fazemos parte dessa grande maioria e que a gente pode dizer até, de alguma forma, de pessoas, quer dizer, socialmente excluídas de um processo normal de integração. Ao falar em nome da nossa bancada, do PMDB, presente também nessa sessão o nosso líder, o deputado Luiz Estevo, eu quero dizer que, com muita satisfação, a gente vê a Câmara debatendo um assunto como esse e apresentando, inclusive, projetos que tratam da matéria, não só em relação à questão da consciência negra, mas também em relação a todas as outras questões que têm a ver com a discriminação. Então, nós esperamos que, através desse debate, a gente possa, mais uma vez, alertar a sociedade para os problemas que a gente vem encontrando, para fatos que a gente condena no nosso dia a dia e que a gente precisa encontrar soluções para o mesmo. Da nossa parte, da bancada do PMDB, nós estamos dispostos a apoiar tais medidas e incentivar para que a gente encontre uma sociedade mais justa para todos nós que fazemos parte dela. Parabéns ao deputado Cafu, autor do requerimento, e nós esperamos que, através desse debate, a gente encontre novas soluções para o problema relacionado a essa sessão solene. E obrigado também aos convidados presentes que estão aqui para ajudar e encontrar soluções. Eu passo a palavra ao deputado Vasnir de Roure, líder do PT. Excelentíssimo senhor autor do requerimento desta sessão, caro colega deputado Cafu, também na condição de presidente da sessão, excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada da República Cooperativista da Guiana no Brasil, Ivan Evelyn, senhor coordenador do Escritório de Acompanhamento do Jornal Irohim, professor Edson Cardoso, presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, minha amiga Maria Ricardina de Almeida,
meu caro colega, deputado Eurípides Camargo, também militante da causa negra em nossa cidade. Deputados aqui presentes, Benício Tavares, deputado Luiz Estevão, colegas representantes de entidades aqui também na nossa casa. Senhor presidente, eu creio que esta oportunidade, ainda que numa sessão bastante esvaziada, Vossa Excelência demarca e fortalece um campo que eu considero da maior importância, porque é o campo da resistência, o campo do resgate da dignidade e o campo da valorização da pessoa humana, em particular da pessoa negra, que, sobretudo, nas últimas semanas, tem sido alvo de sistemáticas matérias na imprensa, ressaltando a presença da discriminação ainda em nossa cultura. Eu acredito que, ao mesmo tempo que temos o privilégio, na nossa cultura brasileira, de termos uma presença significativa de pessoas negras, é também um grande desafio para a sociedade brasileira identificar na sua história a discriminação. Eu tenho, nessa caminhada, observado que essa recuperação ela acontece nas datas comemorativas, quando na realidade ela tem de ser uma marca constante e permanente para que a sociedade brasileira, e em particular a sociedade brasiliense, possa ver e possa sentir, encontrar em nós essa identidade e essa representatividade na defesa dos interesses da pessoa negra. E eu entendo que a defesa da pessoa negra e a defesa dos seus direitos não reflete, por sua vez, na discriminação de pessoas de outras cores. O que é importante que nós alcancemos é que cada um portador da sua própria identidade e, consequentemente, da sua cor, seja respeitado enquanto cidadão, enquanto criatura, enquanto agente da transformação e agente da construção da história. Portanto, eu felicito a Casa, em particular, os parlamentares que aqui estão presentes, e em especial o autor da proposição, que dá a esta Casa a possibilidade de demarcar e de fortalecer o campo da dignidade da pessoa negra. Eu acredito que o recente episódio, que foi bastante acompanhado pela imprensa, de um dos filhos, de um dos representantes, se não me engano, o adido militar da Embaixada do Togo, foi vítima de abordagem que, pela sua cor, sendo considerado quase que uma pessoa indesejável, uma pessoa descartável. Eu acredito que é, para o nosso governo democrático e popular, uma oportunidade singular de que possa, enquanto governantes, rever a presença da discriminação no meio do serviço público. E eu acredito que o segmento, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil e outros segmentos que trabalham a segurança pública, tem todas as condições no Distrito Federal de recuperar esta imagem que a imprensa projetou da discriminação. Isso fortalece a democracia, fortalece o projeto democrático popular e fortalece a presença do direito na sociedade brasiliense da pessoa negra. Eu acredito que dessa forma é que construímos a cidadania e a sociedade com respeito mútuo, independentemente da cor, da idade, das opções das pessoas, de tal maneira que sejamos parceiros de uma sociedade democrática e não sentindo-nos, muitas vezes, elementos de segunda, terceira categoria em nossa sociedade. Esse desafio, portanto, deputado Cafu, integrante da bancada que apoia o governo democrático e popular, é para nós
que integramos a mesma bancada, um grande desafio: proporcionar a Brasília uma visão e um entendimento de que a discriminação tem de ser, de uma vez por toda, extirpado da cultura e das relações humanas em nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao companheiro de bancada, deputado Eurípides Camargo. Excelentíssimo senhor, autor do requerimento dessa sessão e presidindo esta sessão, deputado Cafu. Excelentíssimo senhor, embaixador da República Cooperativista da Guiana no Brasil, Ivan Evelyn. Excelentíssimo senhor, coordenador do escritório de acompanhamento do jornal Iroim, professor Edson Cardoso. Presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, Maria Ricardina de Almeida. Esta sessão especial justifica-se porque o Poder Legislativo há que se manifestar contra o racismo à brasileira e tomar uma posição na luta contra a discriminação racial. Após um século de lutas e conflitos raciais, a opinião pública brasileira, as autoridades, as personalidades e expoentes da sociedade e até a grande imprensa já admitem: há racismo no Brasil. E vale ressaltar, o movimento negro é vitorioso e está de parabéns por este trabalho de convencimento. Entre outras conquistas, conseguiu fazer do 20 de novembro, data que rememora o grande feito de Zumbi dos Palmares, o símbolo da luta pela dignidade da raça negra. A batalha da comunidade negra brasileira não compõe uma frente isolada de atuação, ao contrário, faz parte do projeto político mais amplo para o Brasil, que se baseia em princípios democráticos, na justiça social e na solidariedade entre as pessoas. Não é racismo às avessas, com alguns se denominam de forma pejorativa. A luta do povo negro assemelha-se à luta dos povos indígenas, dos imigrantes rejeitados de norte a sul deste país, dos povos escravizados ao longo da história. Neste momento de reflexão, é muito oportuno não só fazer denúncias, como também expressar nossos sonhos e anseios e celebrar os avanços dessa luta. Conseguimos há muito sangue, suor e lágrimas. Quero apontar algumas dessas conquistas no Brasil nessa virada de milênio. Primeiro, uma maior sensibilidade na opinião pública quanto ao racismo camuflado e fortemente enraizado em nossas relações sociais. Segundo, uma maior preocupação dos legisladores dos governos em elaborar e decretar leis de resgate da cidadania, dos descendentes de africanos responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil. Terceiro, a recuperação da autoestima do negro brasileiro e um reconhecimento cada vez maior da beleza, criatividade e riqueza do povo negro. Alguns desafios também são lançados na atual conjuntura brasileira. Primeiro, garantir a presença do negro em todos os espaços onde historicamente temos sido rejeitados e postos à margem. Precisamos ter negros no alto comando das Forças Armadas, entre os ministros dos tribunais superiores, entre os diplomatas de primeira classe do Itamaraty, nas novelas e na publicidade. Enfim, ocupar os espaços na sociedade. Segundo, consolidar a autoestima positiva que cada vez mais nossas crianças e jovens têm cultivado. A beleza, o belo não são monopólio de uma criança de uma única raça. Que o ser negro seja assumido como um privilégio pela geração presente e as futuras. Terceiro, continuar o empenho para que as práticas racistas sejam punidas, como crimes que são, para que o desprezo contra os negros seja tido como antissocial, para que os direitos e garantias individuais firmados na Constituição Federal sejam aplicados a todos indistintamente, para que políticas de afirmação positiva dos negros brasileiros sejam um dos meios, não o único, de resgatar a dívida que o Estado e a sociedade brasileira têm em relação aos descendentes daqueles que construíram a grandeza deste país. Era o que tinha a dizer. Vamos em frente. Muito obrigado. Eu concedo a palavra ao companheiro de luta,
coordenador do escritório de acompanhamento do jornal Heroim, militante do movimento negro, professor Edson Cardoso. Bom, obrigado. Eu vou ganhar tempo e cumprimento a todos os presentes, aos companheiros da mesa e da plenária, e vou direto ao assunto. Eu tinha escolhido alguns tópicos para minha fala, de preferência relativos a uma atuação da própria Câmara Distrital no que diz respeito às relações raciais. Mas antes, eu me vejo obrigado a destacar um ponto dessa conjuntura que merece reflexão de todos nós. Após um longo processo de lutas, nós podemos dizer que, finalmente, detectamos uma mudança muito importante no que poderíamos chamar consciência social brasileira. Eu tenho insistido nas minhas últimas falações em destacar um relatório, que é o relatório de desenvolvimento humano divulgado em Brasília, em meados deste ano, um relatório organizado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, e o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo brasileiro. O que há de singular nesse relatório? Ele tem, no capítulo 2, um pequeno quadro sobre rendimento e cor na sociedade brasileira hoje. E, pela primeira vez, fora do discurso do movimento negro, que sempre chamou atenção para esse aspecto, aliás, é a sua razão de ser, inclusive, pela primeira vez, podemos detectar uma percepção que situa a raça, ou seja, a dimensão racial das pessoas, como responsável na produção de desigualdade na sociedade brasileira. O relatório do IPEA-PNUD chama atenção para o seguinte: a variável região, ou seja, o fato de uma parcela considerável da população negra no Brasil habitar uma região mais pobre, por exemplo, nós nos concentramos prioritariamente no Nordeste, o grosso da população negra brasileira, influi na diferença de rendimentos entre o segmento negro e o segmento branco. A diferença de acesso à educação influi também. Mas o que o relatório traz de novidade? É que, quando se controlam essas duas variáveis, ou seja, quando se pegam pessoas da mesma região, brancos e negros, com a mesma educação, se observa uma diferença significativa de rendimento entre os dois segmentos. E essa diferença só é explicada pela discriminação racial. Então, em que isso é um avanço? Porque a nossa sociedade, tradicionalmente, fugia para comparações com os Estados Unidos ou a África do Sul, ou pela negação de que houvesse, de fato, uma influência da dimensão racial das pessoas na produção de desigualdade. Se explicava por um quadro de pobreza generalizado, mas nunca a raça era vista como um elemento, assim como o gênero, por si só, produtor de desigualdades. O que impedia que pudéssemos ter políticas e ações efetivas para combater o racismo, já que não o percebíamos como uma dimensão efetivamente produzindo desigualdade na sociedade brasileira. O que nós avançamos? E por isso temos uma conjuntura tão rica como essa, não é explicada apenas pela data, é explicada por esse amadurecimento da consciência social brasileira, da existência da dimensão do racismo efetivamente produzindo desigualdade. É nesse ponto que amadurecemos. Bom, o Movimento Negro de Brasília procurou o deputado Eurípides numa reunião no gabinete e levantamos aspectos relativos aos meios de comunicação. O deputado Eurípides, com representantes do Movimento Negro e representantes já de outros gabinetes, inclusive do gabinete do deputado Antônio Cafu, nós fomos ao secretário de Comunicação do Distrito Federal. Bom, essas gestões resultaram num decreto do governador Cristóvão Buarque, assinado no dia 19 e divulgado no Diário Oficial do dia 20, que o que visa o decreto? É fazer com que a propaganda do Distrito Federal, a propaganda institucional, ela busque refletir a proporcionalidade, ou seja, as diferentes representações de aparência física, racial, do Distrito Federal. No mesmo sentido, o deputado Miqueias Paz, o deputado Antônio José Cafu e o deputado Elísio Camargo entraram com um projeto de lei, o 2419, que também
dispõe sobre essa representação na publicidade. Então, que situação nós temos no que se refere à publicidade, que é fundamental? A publicidade ela não é só reflexo de realidade, ela cria realidades. É fundamental para a autoestima da população. Então, o que nós temos nesse momento? Nós temos a possibilidade, aqui na Câmara Distrital, de desenvolvermos um processo, porque nós temos o decreto, está aí o decreto, ótimo. A Câmara Distrital tem que acompanhar o cumprimento desse decreto. Mas, com um projeto de lei aqui, nós podemos, com o Movimento Negro, com as agências de publicidade, com a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, com a Faculdade de Comunicação do CEUB, com empresários, com os principais anunciantes, a gente ter um evento que pudesse estar refletindo sobre como e de que maneira a gente pode contribuir para essa iniciativa, um projeto em andamento, mas como nós podemos, na verdade, pensar já impondo em prática essas coisas. Então, eu acho que a Câmara ela pode fazer muito nesse aspecto. E um outro aspecto que eu queria estar trazendo da conjuntura é que já está me preocupando o processo de desqualificação da vítima, já em curso. Agora, o agredido, o jovem do Togo, agredido pela polícia, já é um maconheiro. E que, portanto, a gente começa a difundir essas coisas para desqualificar a vítima e justificar a agressão sofrida pela Polícia Militar. Veja só, o deputado Antônio Cafu já marcou audiência com o secretário de Segurança. Eu estou sabendo de um documento assinado pela governadora em exercício, dirigindo ao Itamaraty, enfim, se desculpando por toda a situação criada e avisando de que o governo irá punir os responsáveis pela agressão. E acredito que podemos, junto à Secretaria de Segurança, avançar alguma coisa no sentido de penetrar um pouco mais com informações na formação da polícia, no que diz respeito aos direitos humanos e de todos. Tudo bem, mas eu acho que a Câmara poderia fazer alguma coisa no que diz respeito exclusivamente aos africanos. Eu acho que há uma realidade de africanos em Brasília que a gente precisa tomar atenção. Eu vou dar um exemplo. Eu editava, há 10 anos atrás, esse jornal. Há 10 anos atrás. Eu deixei o PT em 1987. Então, esse jornal é de 1987, que eu editava quando estava no PT. Esse Morte aos Negros, que está na capa desse jornal, é uma pichação da Universidade de Brasília, na passagem do Desmond Tutu aqui por Brasília. Na época, fizemos debate na universidade e eu tentei ouvir os estudantes africanos sobre essa situação. Ou seja, como é que no campus poderia surgir pichações dessa e como as pessoas negras do campo estavam se sentindo. Eles se recusaram a dar qualquer informação ao jornal. 10 anos depois, eu edito um outro jornal, que é esse aqui. E noticiamos, nesse nosso último número, uma noite de violências em Brasília após a derrota do Brasil para a seleção da Nigéria. Uma estudante do Senegal, da Universidade de Brasília, teve que dar queixa na 2ª DP porque foi ameaçada de esfaqueamento dentro do campus. E a embaixada da Nigéria foi incendiada. Alguns meses depois, o rapaz do Togo é agredido. E tudo isso a gente continua entendendo que são fatos isolados, que não tem nada a ver e que vamos tocando o barco. Então, caberia à Câmara Distrital, a meu ver, 2 medidas que eu acho importantes no que diz respeito, especificamente, à presença dos africanos em Brasília. Primeiro, quais são os acordos, os convênios que trazem esses estudantes para o Brasil? Eu acho que queríamos saber quais são. Em que condições esses estudantes estão no Brasil? Há intercâmbio? Há troca? Onde moram? Como vivem? Que tipo de circunstâncias eles estão passando nessa cidade, Brasília? Eu acho que isso tem que levantar. E como o guarda, o soldado, disse que o Massami devia ir para a África, porque aqui não era seu lugar, ou seja, o 2º maior país negro do mundo não é o lugar de uma pessoa negra, no entendimento do policial, caberia à Câmara Distrital estar promovendo alguma coisa. Minha sugestão, assim, sem refletir de forma mais detida num projeto, é a seguinte: por que nós não fazemos todo mês em Brasília, e a Câmara Distrital poderia contribuir com isso, junto com a Secretaria de Educação, junto com o próprio GDF, contribuir no seguinte: por que todo mês nós não divulgamos um país africano em Brasília? Você tinha a fala das pessoas, você tinha uma exposição, você tinha a viabilidade dos estudantes conhecerem esse país, porque fica parecendo a África tão próxima de nós, geograficamente, tão dentro de nós, histórica e culturalmente, fica parecendo que é um estrangeiro, na verdade, quando o soldado diz: saia daqui, aqui não é seu lugar, vá para a África morrer de fome lá. É absurdo.
Nós somos profundamente África no Brasil. E eu acho que a Câmara Distrital, a meu ver, deveria investigar um pouco a circunstância em que os africanos estão em Brasília, e a Câmara Distrital deveria estar contribuindo também no sentido de contribuir para divulgar entre a população do Distrito Federal África, de uma forma que atingisse os estudantes, que atingisse a população em geral, e não de uma forma apenas acadêmica, para eventos, para estudantes e professores universitários, mas de uma forma um pouco mais ampla, por isso nós poderíamos fazer. E quanto à violência para todo o negro em Brasília, eu acho que temos que ter, e a Câmara Distrital tem que avançar nessa relação com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Militar, para ver o que possamos fazer no sentido de contribuir para que, pela igualdade de oportunidade. Concluindo, não há possibilidade de cidadania se eu vejo as pessoas com uma determinada aparência como se fosse uma única pessoa. Olha o que ocorre. Eu digo, os negros são inferiores, os negros não são seres humanos como os brancos. Então, é impossível a cidadania, porque quando eu estiver diante de um indivíduo, eu nunca vejo o indivíduo, eu verei sempre o grupo, e o grupo, eu já disse que ele é inferior, logo, aquele indivíduo é inferior. Então, cidadania e racismo são absolutamente inconciliáveis. Não é possível ter cidadania plena, ao mesmo tempo eu ter hierarquia de grupos, de aparências. Então, é fundamental que a Câmara Distrital possa dizer isso à Polícia Militar, dizer isso à Secretaria de Segurança Pública e saber quais as ações que, de fato, vão ser tomadas para garantir os direitos dos cidadãos não brancos do Distrito Federal. Era essa a contribuição. Queria agradecer a presença da senhora Rosana Amaral, representando o secretário de Segurança Pública, o senhor Ciríaco Maurício da Silva, militante do entorno do Movimento Negro Unificado, a senhora professora titular da Universidade do Distrito Federal, Núcleo da Consciência Negra e Cidadania, Maria José Maciel, o senhor administrador regional do Recanto das Emas, companheiro Chico Pereira, a senhora Vera Lopes dos Santos, companheira de luta do gabinete, e servidores dessa casa. Pela ordem, senhor presidente, muito rapidamente, eu gostaria até de pedir perdão por não ter chegado de início à sessão, que infelizmente eu tive um problema pessoal de saúde no transcorrer da noite, mas de qualquer maneira a gente tem, né, participado de todas as atividades, entendendo inclusive que mesmo apesar de todas as discussões que temos feito, a gente tem presenciado algumas questões até mesmo dentro da casa, a gente precisa estar sempre vigilante para corrigir. E, ao mesmo tempo, gostaria de saudar a colocação do companheiro Edson no tocante a essa proposta da discussão, da proposição em relação a atividades que divulguem os países. Eu acho que é exatamente isso que o Brasília não conseguiu perceber ainda, né? Que Brasília ela tem a felicidade de ter o mundo às nossas portas e a gente não consegue utilizar disso para valorizar a qualidade de vida da nossa cidade. E com certeza, eu acredito que todos farão coro a essa sugestão, porque ela é fantástica, realmente. E parabenizar a todos que continuam, apesar das dificuldades que a gente tem encontrado, né, Cafu, dioturnamente, mas continuam persistentes nessa luta. Eu concedo a palavra à senhora presidente do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, Maria Ricardina de Almeida. Gostaria de cumprimentar o deputado Cafu, que apresentou o requerimento para a realização dessa sessão, o deputado Eurípides, o companheiro Edson, o representante da comunidade negra, aqui também presente na mesa, os parlamentares presentes nessa casa, homens, mulheres presentes. A primeira fala que eu ouvi aqui, nesse plenário, foi a do deputado Benício, e ele me recordou, naquele momento, um aspecto muito importante que sempre esteve presente nos estudos, nas reflexões que eu realizei ao longo da minha vida sobre a questão da mulher.
que a questão dos oprimidos, do deficiente físico, da mulher, do negro, ela tem, assim, duas faces. Uma é a que nós conhecemos como o estabelecimento de um estigma. A subordinação, a opressão, a condição de manutenção de um ser oprimido, ele se faz pela constituição de um estigma. Aquele indivíduo, e o estigma é um divisor de águas entre aquilo que é normal, entre o indivíduo normal e o indivíduo que não é normal. Aquele que não é normal, ele tem um estigma. E é justamente sobre isso que a cultura trabalha, que a história, que os mecanismos políticos, que os mecanismos culturais trabalham para estabelecer uma diferença entre um grupo oprimido, um grupo subordinado e um grupo que detém o poder. E a questão do estigma está muito presente na mulher, no negro, nas minorias politicamente falando, embora sejam maiorias, não é? Em termos numéricos. Uma outra face do estigma é aquilo pelo qual nós estamos presentes aqui hoje, que está expresso, né, no título dessa sessão solene. Nós estamos aqui para comemorar o Dia da Consciência Negra. A outra face, a face para poder nos libertar deste estigma, é justamente a consciência. Tudo é uma questão de consciência para ficarmos livres de um estigma. E consciência é conhecimento, consciência é descoberta de raízes, consciência é descoberta de valores, daquilo que somos, da nossa história. Qual foi o peso, qual é o peso, com que extensão contribuímos para o progresso dessa civilização, para o momento em que nós estamos vivendo no mundo. E, nesse sentido, os povos de raça negra tiveram um papel decisivo para que tudo isso, para que, apesar de toda a opressão, de toda a negação da sua condição humana, apesar de toda a opressão que eles sofreram, eles estão construindo, ao longo de toda a sua vida, estão construindo, ao longo de toda a sua história, essa resistência. Essa resistência que hoje, como o companheiro Edson falou, se manifesta por um crescimento em termos de manifestação de grupos organizados, de comunidades negras, de negros, que estão reclamando, que estão reivindicando um reconhecimento de toda a contribuição que os povos negros trouxeram para a humanidade. E, quando a gente fala dos povos negros, imediatamente, eu, como presidente do Conselho, vem à minha mente a questão da mulher negra. E nós costumamos dizer que a mulher negra ela pesa sobre a sua vida 3 Ds, 3 discriminações. Ela é discriminada porque ela é mulher, ela é discriminada porque ela é negra, e como a maior parte, por todas as injunções, por tudo isso que ser mulher, que ser negra traz, ela acaba também concentrando-se nas faixas mais pobres, não é? da população. Então, a mulher negra ela também é discriminada porque ela é pobre. Então, sobre a mulher negra existe uma carga maior de discriminação. Eu acho que esta casa ela tem um papel preponderante, como já foi dito anteriormente, para que esse quadro, para que essa situação se reverta. O Conselho dos Direitos da Mulher ele tem cumprido, ou tem buscado cumprir o seu papel, desempenhar a sua responsabilidade para uma mudança desse quadro na realidade. Nós estamos com um programa de combate e prevenção à violência contra a mulher, e a discriminação é uma violência terrível, é uma violência que, inclusive, o Edson ele coloca
ele levanta casos, digamos, muito evidentes na nossa sociedade, muito claros, de como a discriminação, de como a discriminação racial, ela parece que, na hora que ela não se manifesta a todo momento, parece que ela não existe. Nós sabemos que ela existe. Nós sabemos que ela existe. E esses fatos que o Edson rememorou, apontou aqui, são de uma evidência terrível de como a discriminação racial ela existe na nossa sociedade. Porque eu tinha pensado, no momento anterior, de colocar que, no Brasil, a violência racial ela é alguma coisa assim como a violência contra a mulher, não é? A discriminação contra a mulher, é alguma coisa assim muito sutil, muito difusa, e muito cotidiana. Ninguém diz, mas todo mundo faz. Ninguém diz, mas todo mundo faz. E, por isso, muito perversa. Porque ninguém pode dizer assim, você está discriminando a mulher, você está discriminando o negro. Muito poucas vezes, nós podemos levantar a voz para falar sobre isso, não é? Mas o Edson trouxe casos, e nós soubemos pela imprensa desses casos recentes, em que torna assim, bem claro de que a discriminação racial ela existe, que ela não tem como negar essa discriminação. Portanto, essa casa ela tem um papel assim muito importante na luta contra a discriminação contra o negro, contra a população negra, contra a mulher, contra as minorias. É preciso que seja feita, é preciso que nós tenhamos medidas práticas, objetivas, eficientes, eficazes, que mostrem como é que a gente pode resolver o problema da discriminação, como é que nós podemos caminhar para atingir esse objetivo. Eu estou parabenizo mais uma vez essa casa por essa iniciativa e espero que esta seja a primeira de muitas outras que nós tenhamos a oportunidade de vivenciar aqui. Muito obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Palavra, deputado Jorge Cauim. Senhor presidente, eu cheguei aqui às 10 horas, sou pontual, sempre fui, e não tinha ninguém. Fiquei guardando meu gabinete. Quando me comunicaram que havia começado, eu desci depressa, e cheguei atrasado. De forma que quero justificar. E dizer também que eu sempre fui aliado à consciência negra, eu gosto muito. Eu sou, há 39 anos, me tornei espírita. Em Uberlândia, eu dedicava um trabalho muito grande em prol dos necessitados. Eu amparava muitas famílias negras, amparava com muito amor, muito carinho. Eu tenho histórias maravilhosas de criatura que eu abracei, carreguei nos braços. E aqui em Brasília, a Vossa Excelência e todos sabem, eu tenho uma obra muito grande, o Lar dos Velhinhos Maria de Madalena, 150 leitos. E estou ampliando agora para receber mais 80 velhinhos. E queria dizer que lá eu tenho mulheres negras, homens negros, que eu trato com maior amor, maior carinho, porque são gente, são criaturas de Deus também. E não podemos admitir que ainda haja esse preconceito contra a raça negra. Isso tem que acabar um dia, porque o espírito não tem sexo. É o homem. Pode nascer um corpo de mulher, pode nascer um corpo de homem, pode nascer branco, preto, amarelo, da cor, porque pedem para vir. Então, são almas, são espíritos também de Deus. Então, tem que ser respeitado. E vamos chegar um dia que a humanidade vai compreender, através da evolução dos tempos, que o negro tem que ser respeitado, tanto quanto o branco e outros mais. De forma que eu quero solidariedade com a Vossa Excelência de ter convocado essa sessão. E lamento, aqui devia estar cheio hoje, devia estar todos os deputados aqui, devia estar aqui uma assistência muito grande, porque comemora-se uma data importante, importantíssima para nós, para Brasília e para os brasileiros. E, lamentavelmente, nós estamos pouco, mas dizem que não é quantidade, é qualidade. Parabéns, presidente.
Tá certo. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Luiz Estevam. Embora nosso partido tenha sido extremamente bem representado pelas palavras do nosso vice-líder, deputado Benício Tavares, eu não posso deixar aqui de fazer uma pequena intervenção. Eu lhe peço licença para fazer essa intervenção. Faço minhas aqui as palavras também do deputado Jorge Cauí, e quero dizer da minha frustração e da minha decepção por não ver efetivamente todos os parlamentares aqui presentes, e mais do que isso, né, outras pessoas aqui que deveriam estar aqui prestigiando esse momento, porque, mais do que tudo, é um momento de reflexão. E eu quero contar aqui uma rápida experiência pessoal minha. É muito interessante, né, como a gente na vida percebe que a gente não consegue alcançar a dimensão de um problema ou de uma realidade enquanto a gente não passa por ela. E, para mim, segregação racial sempre foi uma coisa, e discriminação racial no Brasil sempre foi uma coisa fantasiosa, nunca existiu. Pelo menos na minha infância, eu dizia, olha, o Brasil é um país onde isso não existe. E até achava que as pessoas que comentavam isso eram pessoas dissociadas da realidade nacional. Eu, como todo mundo sabe, perdi minha mãe, fui criado desde pequeno por uma senhora negra, e, portanto, para mim, não existia aquilo. Mas interessante na minha vida, porque eu, pouco tempo depois, logo que eu tive uma percepção melhor do mundo, eu comecei a perceber que existia segregação racial no Brasil. Eu, quando menino, uma das poucas, aos 3 anos, eu fui para uma creche e tinha muito poucas opções de lazer. A única opção de lazer que eu tinha na minha vida era assistir jogo de futebol, porque eu morava perto de um campo de futebol, nas Laranjeiras, e tinha uma permissão para entrar no Maracanã, concedida por um dirigente na época do futebol, que me fazia ir 2, 3, 4 vezes por semana e assistir jogo de futebol. E nesse meu interesse por futebol, eu tive a oportunidade de ler um grande livro. Um livro do escritor Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que era presidente do Jornal dos Esportes, chamado O Negro no Futebol Brasileiro. E ali eu pude perceber que no esporte, que era o esporte que fazia assim, os melhores momentos assim, da minha vida, eu pude perceber o quanto era profunda a discriminação racial dentro do futebol. Um dos maiores jogadores de futebol da história do futebol brasileiro, que foi Leônidas da Silva, foi um jogador que era negro, e teve que lutar muito para conseguir um espaço na seleção brasileira, porque vários outros jogadores brancos, inclusive um muito famoso, Nilo Murtinho Braga, os dirigentes do futebol forçavam para que ocupasse aquele lugar, para que não tivessem que dar aquela vaga a Leônidas da Silva. Mas o episódio mais notável, tristemente notável, da história da segregação racial no futebol, veio se dar muitos anos depois, né? Quando, na Copa de 1958, é uma coisa que pouca gente se dá conta nisso. Se a gente fizer um retrospecto de qual foi a primeira seleção colocada em campo no jogo contra a Áustria em 1958, nós vamos ver que na lateral direita não jogava Djalma Santos, que era negro, jogava De Sordi, que era branco. Nós vamos ver que na ponta direita não jogava Garrincha, que era negro, jogava Joel, que era branco. Nós vamos ver que o centroavante não era Vavá, que era negro, era Altafine, Mazola, que era branco. Nós vamos ver que o meia-esquerda não era Pelé, que era negro. O meia-esquerda era Dida, que era branco. E nós vamos ver, então, que, lamentavelmente, precisou uma rebelião dentro da seleção brasileira, comandada por um homem que hoje mora em Brasília, que nós vamos ter a oportunidade de homenagear nessa Câmara Legislativa, que é o jogador Nilton Santos, que, diante do desafio de enfrentar a Rússia, chegou para o técnico e disse, ou nós colocamos o que nós temos de melhor em campo, ou nós vamos ser derrotados. E foi graças a isso que a seleção brasileira colocou Djalma Santos em campo, que a seleção brasileira colocou Garrincha em campo, Vavá e Pelé. Porque até então só havia um negro na nossa seleção, que era o jogador Didi. E por quê? Porque o seu reserva também era negro, que era o jogador Moacir do Flamengo. Então é interessante, essa história eu ia contar, eu ia relembrar, inclusive, no dia que o Nilton Santos viesse aqui, porque é impressionante, né? Como é que no esporte, que é a alma do povo brasileiro, o povo brasileiro teve que, durante tanto tempo, sofrer até derrotas e sofrer dificuldades por causa de uma coisa tão nojenta, tão triste, tão vexatória, qual seja a discriminação de qualquer natureza. Então, uma pequena contribuição que eu queria dar, parabenizando a todos que estão aqui presentes, parabenizando a sua pessoa por convocar essa sessão, porque, efetivamente, eu acho que a maior qualidade do nosso país e a maior lição que o nosso país pode dar para o mundo é o exemplo de convivência entre todos. Todas as religiões,
todas as raças, todos os homens e mulheres. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor embaixador da Embaixada da República Cooperativista da Guiana no Brasil, Ivan Evelim, presidenta do Conselho dos Direitos da Mulher, a companheira Maria Ricardina de Almeida, senhor coordenador do Escritório de Acompanhamento do Jornal Heroim, professor Edson Cardoso, excelentíssimos senhores, senhor deputado Eurípides Camargo, senhoras e senhores. O ano passado, mais especificamente em junho, depois de um levantamento de campo, de um trabalho de pesquisa, a primeira página do jornal Folha de São Paulo traz essa manchete: brasileiro é racista cordial. No domingo, melhor dizendo, no sábado, o encarte X-Tudo do Correio Brasiliense, Brasil negão. 65 milhões é a manchete. Afro-brasileiros, uma negra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? E por que eu trago isso? Eu estou querendo colocar isso na perspectiva da reflexão, na perspectiva de que cordialidade é essa. Como é que se juntam essas duas coisas? Que construção é essa que é capaz de gerar esta manchete? Quem é que poderia dizer de viva voz que atitudes racistas pudessem ser consideradas cordiais? Como é isso? De que forma isso é produzido? De que forma isso é elaborado? De que forma isso é reproduzido? E de que maneira isso entra na cabeça, no imaginário? Eu vou utilizar uma expressão do professor Décio Freitas, está aqui. Brasil, uma nação inconclusa. Olhe-se a cara deles, moradores de favelas, meninos de rua, reclusos de penitenciárias, desempregados, subempregados, trabalhadores braçais, o mais ou os mais subalternos dentre todos os subalternos. Em suma, a massa de párias do Brasil. A cultura racista se enraiza numa história que durante 4/5 partes foi feita pela escravidão. Fomos os últimos a abolir a escravidão. A independência excluiu da nacionalidade mais da metade da população e só nos tornamos nação no sentido moderno quando a abolição instituiu a igualdade civil. Emancipados sem terra, que haviam sido os únicos a cultivar por quase 4 séculos, concentraram-se nos centros urbanos, sem chances de emprego, sem chances de empregos estáveis, sem instrução, desmoralizados pelo preconceito racista, sua capacidade de competir é mínima. Vieram nos porões dos negreiros, os chamados navios tumbeiros, no sentido expresso de tumba. Hoje vivem nos porões da sociedade. Sua condição é a de insetos sociais. Democracia racial é democracia de cão. Fomos, somos e seremos um país negro, uma nação afro-brasileira. Não podemos duvidar jamais disso. É preciso romper com as amarras, romper com a invisibilidade que a nossa história nos reserva. Romper com a invisibilidade. Estamos mais uma vez juntos em torno da Semana Nacional da Consciência Negra, oficialmente comemorada a cada 20 de novembro, data da imortalidade de Zumbi dos Palmares, historicamente uma luta construída pelo movimento negro, no sentido de demarcar a importância e o significado dessa data, dessa comemoração. No ano passado,
quando homenageamos os 300 anos da imortalidade de Zumbi, foram realizadas diversas manifestações em todo o país, culminando com a Marcha sobre Brasília, que reuniu milhares de pessoas na esplanada dos ministérios. Aqui na minha frente, aqui do lado, o companheiro que foi um dos coordenadores daquela marcha e sabe o significado, o que foi fazer aquele trabalho, o que foi aquela marcha, a luta para construir aquele evento. Desde então, temos incrementado ações que, de fato, indiquem mudanças de atitude na sociedade. Foi assim que propusemos a implantação do estudo da raça negra como matéria obrigatória nas escolas de Brasília. O projeto foi aprovado por esta casa e sancionado pelo governador Cristóvão Buarque. É com muito orgulho que informo a todos que estamos formando, estamos trabalhando na perspectiva de um grupo para preparar os professores que irão ministrar o ensino da raça negra para os estudantes de Brasília. Estamos formando esse grupo com pessoas da comunidade acadêmica, sindicalistas, militantes do movimento negro, da Fundação Educacional e profissionais de notório saber. Eu, pessoalmente, irei levar ao secretário de Educação o nome do companheiro Edson Cardoso para coordenar esse grupo na perspectiva de, urgentemente, esse projeto vir a ser realidade. Temos a intenção de oficializar este grupo ainda este mês, para que o estudo da raça negra possa integrar o currículo escolar no próximo ano. Eu tenho um sonho, estou vendo o momento em que ele se realizará. A hora perfeita em que não haverá mais perseguição contra etnias não brancas. A hora em que a solidariedade valerá mais do que o poder econômico. Eu tenho um sonho e quero compartilhá-lo com todos aqueles que acreditam na utopia de um mundo justo, sem perseguições, sem guerras, sem fome, sem humilhações e com prazer. É com atitudes concretas que nós poderemos construir este sonho, revertendo o quadro de perseguição em que os negros vivem no Brasil. Metade dos negros que estão no mercado formal de trabalho recebem salário de até R$200. 70% dos negros ganham menos de 10 salários mínimos e, entre aqueles que têm renda familiar superior a 20 salários mínimos, estão apenas 10% de negros. Entre os brasileiros brancos maiores de 7 anos de idade, apenas 12% são analfabetos, enquanto entre os negros este índice ultrapassa os 40%. Neste momento, convém lembrar também que nós, negros, éramos considerados seres inferiores, sem alma, pela Igreja Católica. E por essa razão, junto com os índios, ou seja, junto com os não brancos, éramos escravizados e humilhados em benefícios do poder econômico. A igreja já expiou sua culpa, mas nós negros ainda sofremos as consequências dos crimes contra nós perpetrados, desde quando nossos ancestrais foram sequestrados e trazidos para o novo mundo. Um sequestro para o qual não se pediu resgate e que deixou muito de nós em cativeiro até hoje. Hoje sabemos que não basta dispormos de mecanismos constitucionais criminalizando o racismo. Temos de ter políticas públicas que mostrem a efetiva implantação de um projeto que abandone de vez a discriminação racial, como essa iniciativa que tivemos ao propor o ensino da raça negra. Nós lutamos por um mundo novo, nós lutamos por uma sociedade fraterna, alegre, uma sociedade solidária, uma sociedade que a gente olha para o horizonte de cabeça erguida. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, senhor deputado, eu estou com o deputado Peniel Pacheco, já que o deputado Hélio Bicudo se encontra para depor na questão da CPI. Eu gostaria que o senhor pudesse ser breve, por favor. Se Vossa Excelência me autorizar. Okay. Foi dito aí por um dos oradores, em relação à questão daquele cidadão negro do Tongo, que foi agredido por policiais militares do Distrito Federal. Na verdade, quem foi agredido foi a Polícia Militar e os policiais, até porque aquele cidadão do Tongo não é um cidadão de comportamento bom, é um cidadão de comportamento antissocial, traficante de tóxico e fumador de maconha. Então, nenhum brasileiro vai para qualquer país do mundo descumprir as leis. Ele, como cidadão do Tongo, cidadão negro, tem que realmente respeitar as leis do nosso país. Então, eu quero dizer isso para Vossa Excelência, já tinha dito extraoficialmente
que aquele cidadão é vagabundo e fumador de maconha. Os policiais estavam certos em detê-lo, que ele estava em excesso de velocidade na calçada, causando risco, inclusive, à segurança de terceiros. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Ok, deputado. Eu faço das palavras do deputado João de Deus a nós, a Comissão dos Direitos Humanos dessa casa, também esteve no local perguntando a cidadãos que ali pertencem àquela comunidade. Esse jovem que foi preso, nós não olhamos sobre se é raça negra ou raça branca, nós olhamos sobre o caráter do elemento. E nós podemos adiantar que o nome dele é muito difamado e que é realmente um marginal que está morando ali. Eu quero agradecer a todos presentes e dou por encerrada a presente sessão. Obrigado.